Os Maluquinhos da Química. Episódio 1. Matéria e suas propriedades. Bom dia, turma! Hoje a nossa aula é sobre matéria e suas propriedades. Mas antes de começarmos, eu gostaria que cada aluno mencionasse o seu nome. Professor, me chamo Thalio. Meu nome é Berílio. Meu nome é França. Meu nome é Sérgio, eu sou irmão do França. Eu sou o Hélio. Alguém poderia me dizer o que é matéria? É tudo que ocupa lugar no espaço. Professor, o que é massa e volume? Muito bem, Berílio. Aqui na sala temos as carteiras que vocês estão sentados. Ela é a matéria porque apresenta volume e massa. Professor, o que é um corpo? Frâncio, aqui na sala, a cadeira, o volume é o espaço ocupado por ela, o que a denomina de corpo também. Frâncio, tronco de madeira foi cortado da árvore é corpo. Poxa, coitado da árvore. Sim, Hélio, cortada para se transformar em objeto para nós sentarmos. Mas o senhor ainda não explicou o que é a massa. Frâncio, a massa mede a inércia de um corpo. Inércia? Se eu deixar essa cadeira em repouso, ela ficará parada. Se eu puxar, ela entrará em movimento. Então, o meu corpo é matéria? Sim, esse biscoito e esse refrigerante também. Leia para mim, na embalagem, quantos gramas de biscoito e quantos mililitros de refrigerante está presente em cada um. Professor, no biscoito diz que tem 250 gramas. E no refrigerante diz que tem 330 ml. Esses valores correspondem à quantidade de matéria de cada produto. Ah, tá. A massa e o volume. Exato. Fim de aula. Obrigada, biscoitinho, mas sinto muito, terei de terminá-lo de comê-lo. Tchauzinho. Bom dia, turma. Na aula anterior, vimos a matéria e suas propriedades. E dando continuidade com essas propriedades, alguém poderia me dizer o que é a densidade? Densidade? Professor, é bom o senhor explicar. Bom, a densidade é a relação entre a massa de um determinado material e o volume por ele ocupado. Mas, professor, qual um exemplo de densidade? Nas regiões polares, é muito comum a presença de grandes blocos de gelo flutuando na água. Isso ocorre porque a densidade do gelo é menor que a densidade da água do mar. Professor, gramas por centímetro cúbico? Sim, Berílio. A densidade é expressa pela fórmula, onde a densidade é igual à massa dividida pelo volume, sendo que para sólidos e líquidos, geralmente é expressa nas unidades grama por centímetro cúbico e para gases costuma expressar-se em gramas por litro. Outra propriedade é a solubilidade, que é a capacidade das substâncias serem solúveis ou não. Episódio 2. Substâncias e misturas. Professor, o que são substâncias? As substâncias são caracterizadas por um conjunto de átomos, sendo que essas podem ser de dois tipos: substâncias simples ou compostas. O gás oxigênio, O2, que nós respiramos, é composto por átomos iguais de oxigênio, ou seja, o mesmo elemento químico caracteriza como substância simples. Ah, professor, o oxigênio que respiramos é uma substância simples.
Muito bem, Hélio. Hélio, a sua mãe usa sal para temperar a comida? Sim, professor. Pois bem, Hélio. Esse sal usado pela sua mãe é conhecido como sal de cozinha. Sal de cozinha? Esse sal é considerado uma substância composta, porque apresenta os elementos sódio e cloreto, chamado de cloreto de sódio. Legal. Agora eu entendi que existem substâncias que podem ser simples ou compostas. Alguém saberia me dizer o que é uma mistura? Uma mistura é caracterizada por 2 ou mais substâncias presentes em um meio. Correto, Tálio. Quando preparamos o soro caseiro para evitar a desidratação, basta misturarmos em um copo de água 2 medidas de açúcar e uma de sal de cozinha, o que caracteriza uma mistura. Legal! Vou falar para a mamãe. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Prestem atenção aqui. Estou colocando neste copo com água sal de cozinha. Ao misturar, com o passar de segundos, não percebemos a presença do sal e só conseguimos ver a água, o que mostra que essa mistura é homogênea. Tálio, venha aqui, pegue o óleo e jogue dentro do copo com água. Professor, o óleo ficou em cima da água. Sim, Tálio. Como você pode perceber, ao misturar a água com o óleo, você consegue ver as 2 substâncias, o que caracteriza como mistura heterogênea. Legal! Hoje aprendemos o que é densidade, substâncias e misturas. Como a química está presente em nossas vidas, terei muito assunto para falar a semana inteira para a mamãe e para o papai. Estou chegando! Episódio 3, separação de misturas. Na aula anterior, vimos que as misturas podem ser homogêneas e heterogêneas, mas será que essas podem ser separadas? Professor, eu acho que sim. A destilação consiste em aquecer uma mistura até que alguma substância entre em ebulição. Professor, para realizar esse processo, é necessário utilizar algum equipamento? Sim, você utiliza um destilador simples composto de um balão gerador de vapor, onde a mistura é aquecida até que a substância entre em ebulição. Para onde ela vai? Ela vai para um condensador, onde o vapor dessa é condensado, ou seja, volta para a fase líquida, sendo coletada em um recipiente coletor. Césio, as misturas heterogêneas podem ser separadas por 3 métodos: a filtração, a decantação e a levigação. Mas como ocorrem esses métodos? Bom, a filtração é um dos métodos mais utilizados em nosso cotidiano. Quando as mães de vocês preparam o café, o pó fica misturado com o líquido. Logo, ao colocarmos em um coador, esse pó fica retido e o líquido atravessa, resultando no café delicioso. Para as misturas homogêneas, podem ser separados por 2 processos: a evaporação e a destilação. Professor, dê um exemplo de evaporação. Primeiro, a evaporação consiste em separar partículas sólidas dissolvidas em um meio líquido. Como exemplo, temos a produção do sal de cozinha, onde a água do mar é encaminhada para evaporadores, onde a água é evaporada, restando somente o sal para ser encaminhado para as indústrias. Estação. Se misturarmos 2 colheres de areia em um copo de água e deixar essa mistura em repouso por 1 minuto, percebemos que as partículas sólidas de areia estarão depositadas no fundo do copo. Depois,
Com cuidado, o líquido, no caso, a água, é transferido para outro recipiente. E a levigação? É um processo utilizado para separar substâncias sólidas em uma mistura. Como assim? No garimpo, lugar onde procura-se normalmente ouro, esse pode ser encontrado misturado com areia. Usa-se uma espécie de peneira, chamada de bateia, para separá-los. Agora entendi. Aqui nós vemos um esquema de um recipiente. Aqui a gente tem um balão gerador, um condensador e um recipiente coletor. Esse processo é muito utilizado em indústrias farmacêuticas para a retirada de óleos, como eucalipto, cravo da Índia. Até a próxima aula. Espero que tenham aprendido esses processos. Muito interessante, professor.